Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus e perto, e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo. A Igreja de Deus que está no Jardim Célia, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Queridos, eu queria cumprimentá-los mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre motivo de muita alegria para nós compartilharmos a palavra do nosso Deus. Eu confesso que tenho pedido a Deus para me ajudar a controlar a ansiedade, porque a necessidade que eu sinto, a ansiedade que eu tenho de poder, de maneira presencial, junto com os irmãos, compartilhar os meus dons, vai crescendo a cada dia. Mas Deus com certeza sabe o momento certo de nós retornarmos às nossas atividades, e enquanto isso não acontece, eu continuo rogando a você que ore pelo nosso país e demais países, para que possamos logo sair dessa pandemia, vencer esse vírus. Rogo aos irmãos também que continuem orando uns pelos outros, que continuem contactando, outros irmãos. Então, se você não tem feito uma ligação para nenhum irmão, por favor, faça uma ligação, ore com essa pessoa. Com certeza esse irmão vai ficar muito feliz em receber a sua ligação. Queridos, eu queria nessa noite compartilhar com os irmãos um tema chamado Em Tempos de Montanhas, baseado no texto de Josué capítulo 14, versos 6 ao versículo de número 12. Em tempos de montanhas, diz assim a palavra do nosso Deus: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui, presta atenção, inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou.
como no dia que Moisés me enviou, perdão. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Vamos orar? Senhor, nós estamos mais uma vez diante da Tua presença, Pai, diante da Tua palavra, Senhor, e nós rogamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Usa, Senhor, essa palavra para falar conosco nesta noite. Deus, usa também esse instrumento, esse vídeo, Senhor, que todas essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, meu Pai, possam em nome de Jesus serem impactadas pela Sua palavra. Deus, convence pessoas nessa noite do pecado, da justiça e do juízo. Que essa palavra, Senhor Deus, de fato e de verdade, ela possa cumprir com esse propósito para o qual ela está sendo enviada, Senhor, que é de salvar, que é de acrescentar fé à nossa fé, Senhor, que é de apontar o verdadeiro caminho, que é de apontar para aquele que de fato é a nossa força, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Irmãos, alguns já sabem daquilo que eu vou compartilhar, mas eu entendi que nesse momento serviria para nós como introdução à nossa mensagem nessa noite, para possamos compreender melhor aquilo que Deus quer nos falar. Já faz alguns anos que durante o nosso período de férias, eu e a minha família e mais alguns familiares, nós passamos juntos no litoral norte de São Paulo. E juntos, num determinado local ali, todo ano nós aceitamos o desafio de fazer uma trilha. E nessa trilha existe uma montanha. Esse percurso, essa trilha que nós fazemos, dá aproximadamente uns 4 quilômetros. E no meio desse percurso existe uma montanha, com mais ou menos 300, 400 metros de subida. Mas pensa numa subida difícil, pensa numa subida íngreme, com um solo cheio de buracos. Na primeira vez que eu subi aquela montanha, eu confesso que quase que eu não consegui. Eu tive que parar por diversas vezes, porque eu senti falta de ar. Depois dessa primeira experiência, eu me matriculei numa academia, e de lá para cá, ano após ano, eu tenho sentido mais facilidade de vencer aquela montanha, de subir aquela montanha. Mas pensando então em subir montanhas, me veio à mente um homem na Bíblia que com seus 85 anos ainda tinha forças para conquistar montanhas altas, montanhas essas que estavam à sua frente. Esse homem se chamava Caleb. O seu nome significa fiel como cão. Com 85 anos, Caleb, ele chegou diante de Josué, no texto que nós acabamos de ler, e disse: olha, dá-me essas montanhas. Depois que nós fomos atingidos por essa pandemia, eu penso que a nossa caminhada por essa vida, que muitas vezes tem sido marcada por vales, vão deixar de existir por um momento. Por vales nessa noite, eu gostaria que você entendesse situações fáceis de lidar, situações que são mais fáceis de resolver, situações que são mais confortáveis, situações mais tranquilas. Eu digo isso porque muitas situações que eram fáceis de lidar, como por exemplo, tocar em objetos sem se preocupar se estão contaminados ou não, por conta dessa pandemia que nós vivemos, essa e outras situações já não se resolvem mais com tanta tranquilidade. Hoje em dia, quando você toca em algum objeto, você vai no supermercado, há sempre a atenção de estar higienizando as mãos com álcool gel. Então, aquelas situações que no passado a gente fazia de maneira automática, mecânica, sem se preocupar, hoje nós já não
podemos fazer. Se os vales então deixaram de existir, ou pelo menos alguns deles, o mesmo nós não podemos dizer de montanhas. E por montanhas nessa noite, entenda-se dificuldades, situações que nós julgamos difíceis e até impossíveis. Essa pandemia, ela multiplicou as montanhas. Essa pandemia, ela trouxe montanhas mais altas, montanhas mais íngremes, montanhas não só rochosas, mas montanhas parecidas com aquela que eu tenho subido ano após ano, cheia de buracos, e assim acabam aumentando a nossa dificuldade para conquistá-las. Por isso, a partir da experiência de Caleb, eu gostaria de compartilhar junto com os irmãos nessa noite alguns segredos para conquistarmos montanhas altas, montanhas que julgamos difíceis e até impossíveis de serem conquistadas. E o primeiro segredo que eu gostaria de compartilhar com todos vocês nessa noite é que para vencermos montanhas altas, nós precisamos ser fiéis a Deus. Josué capítulo 14, versículos de 6 a 11, diz assim a palavra do nosso Deus: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, presta atenção, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, presta atenção nessa expressão, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Por isso naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, traz um detalhe importantíssimo sobre a vida de Caleb. Aos 40 anos o texto diz que ele foi inteiramente fiel a Deus. Quando ele foi espionar a terra, ele trouxe um relatório positivo. E aos 85 anos, o texto diz que Caleb ele continuou sendo encontrado fiel a Deus. Pergunta: por quantas dificuldades, provações Caleb passou nesse período de 45 anos? Com certeza ele passou por muitas dificuldades. Caleb ele foi um dos espias que Moisés enviou para espionar a terra prometida, e que junto com Josué foram os únicos que trouxeram um relatório positivo, digno de confiança acerca de Canaã. Mas como os outros 10 espias trouxeram um relatório negativo, isso acabou desanimando o povo, que não mais acreditou que poderia tomar posse da terra prometida. Por conta então da incredulidade do povo, Deus disciplinou o povo, fazendo com que todas as pessoas que tinham 20 anos para cima e que haviam se queixado do Senhor caíssem mortos no deserto. Isso durou 40 anos. Ou seja, Caleb poderia ter começado a conquista da sua herança logo após ter entregado o seu relatório, mas por conta da incredulidade dos irmãos, ele precisou esperar 40 anos no deserto para receber a sua herança. E se já não bastasse essa peregrinação de 40 anos no deserto, andando em círculos no deserto, Caleb precisou enfrentar inimigos como os midianitas. Mas em todo esse tempo de espera, de dificuldades, o texto diz que Caleb sempre foi fiel ao Senhor. Ser fiel a Deus é isso. Ser fiel a Deus é reconhecer que Deus é o Senhor nos tempos de vales,
Nos tempos de paz, nos tempos quando nós estamos empregados, nos tempos das facilidades, nos tempos de alegria. Mas ser fiel a Deus é também reconhecer Deus nos dias das montanhas, nos dias das dificuldades, nos dias de desemprego, nos dias de enfermidades, nos dias de tristeza, nos dias de dores e de incertezas sobre o futuro. Para ilustrar melhor aquilo que significa ser fiel a Deus em tempos de montanha, eu ainda gostaria de citar um outro exemplo. O exemplo de Davi, registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 6. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziglag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, presta atenção, pois os homens falaram em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Perceberam o que o texto diz? Quando Davi e seus homens, eles chegam em casa, eles se deparam com uma tragédia: a cidade incendiada e as suas famílias levadas como reféns. E se já não bastasse tudo isso, o texto diz que os homens de Davi, os próprios homens de Davi ainda queriam matá-lo, queriam apedrejá-lo. Pergunta: nesse texto Davi tinha tudo para se rebelar contra Deus? Aos olhos de muitas pessoas, com certeza, Davi tinha sim. Cidade destruída, mulheres e filhos levados como prisioneiros, soldados querendo apedrejá-lo. Muitos com certeza diriam: sim, Davi tem toda a razão de se revoltar, de se rebelar contra Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que o texto diz que aconteceu. Mesmo numa situação caótica, o texto diz que Davi, ele se reanimou no Senhor, que ele se fortaleceu. Ou seja, Davi, mesmo diante de uma montanha de dificuldades, Davi permaneceu fiel a Deus. O texto diz que ele se fortaleceu no Senhor, e com a bênção do Senhor, ele conseguiu recuperar tudo de volta. 1 Samuel capítulo 30, versículos de 7 a 20, traz os detalhes dessa vitória, dessa grande bênção que Davi recebeu. Queridos, eu sei que o momento que nós estamos passando é um momento difícil, é um momento de altas montanhas, é um momento de muitas dificuldades, de medo, de incertezas para todos os lados. Mas a exemplo de Caleb, de Davi, se nós quisermos vencer essas altas montanhas, se nós quisermos mesmo que sobreviver a essas altas montanhas, nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos acreditar que com Deus nós vamos conseguir vencer esse momento. Alguém já disse que Davi foi alguém que viveu perigo várias vezes, que passou por muitas provas, que teve medo, mas sempre conquistou muitas vitórias. Por quê? Porque Davi sabia onde buscar refúgio. Davi sabia quem é que o fortaleceria. Davi sabia quem é que poderia reanimá-lo, e esse alguém foi sempre Deus. Por isso Davi, por várias vezes, por exemplo no Salmo de número 56, ele diz: olha, não temerei, eu não temerei, mesmo diante das altas montanhas eu não temerei, porque Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. Quer conquistar montanhas altas? Você precisa ser fiel a Deus.
Um outro segredo para conquistar montanhas altas é que o motivo pelo qual você está vivo é porque Deus ainda tem planos e desafios para a sua vida. Josué capítulo 14, versículo de número 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. 1 Samuel capítulo 2, na versão A Mensagem, diz assim: o Eterno traz a morte, e o Eterno traz a vida, faz descer a cova e faz ressurgir. Queridos, é claro que nós devemos tomar todos os cuidados que as autoridades sanitárias estão nos pedindo. Manter a higienização das nossas mãos, da nossa roupa, da nossa casa, tomar cuidado, usar máscara, enfim. Nós temos que tomar cuidado com todas essas coisas. Nós não devemos tentar o nosso Deus, mas é Deus quem tem o poder da vida e da morte em suas mãos. O Senhor é o soberano sobre a história e sobre a sua criação. Portanto, quem nos mantém vivos é Deus. Quem permite que venhamos a morrer, a descer a cova, é Deus também. Não é esse vírus que anda circulando por aí, não é esse vírus que vai ditar quem vai viver ou quem vai morrer. É o Senhor quem tem o controle sobre todas essas coisas. Portanto, se Deus tem te permitido viver em meio a esse tempo de montanhas, a esse tempo de montanhas altas, de dificuldades, é porque Deus ele tem planos para você, independente da sua situação, independente da sua idade. Querido, a sua vida ela não terminou porque você ficou desempregado. A sua vida não terminou porque você faliu o seu negócio. A sua vida não terminou porque você está com dívidas atrasadas. A sua vida não terminou porque você está enfermo. A sua vida não terminou porque você não vai poder mais realizar aquela sua festa de casamento, ou aquela sua viagem a viagem dos seus sonhos que você havia marcado há muito tempo. Por conta agora do distanciamento social, você não vai poder fazer, mas a sua vida ela não terminou por conta dessas coisas. A sua vida, ela também não terminou porque você chegou aos 70, porque você chegou aos 80, não. Vamos olhar para o exemplo de Caleb. Ele estava com 85 anos de idade. Muito tempo havia se passado, muitas dificuldades ele havia enfrentado, mas ele conseguiu alcançar as montanhas altas da sua vida. Mesmo com 85 anos de idade, ele conseguiu vencer as altas montanhas da sua vida. Oscar Niemeyer, um brasileiro bastante conhecido, com mais de 100 anos, Oscar Niemeyer ainda trabalhava, projetando obras grandiosas. Então, querido, se você está vivo, se você está viva, é porque Deus tem planos para você ainda. É porque Deus tem desafios para você ainda. É porque Deus tem coisas boas para você. Creia nisso. Continue sendo fiel a Deus. E o Senhor vai te ajudar a vencer esse tempo de montanhas. Porque você está vivo e Ele tem planos para você. O terceiro segredo para conquistar montanhas altas: busque e creia sempre nas promessas de Deus. Novamente, Josué capítulo 14, verso de número 12: dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor, presta atenção, me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá. Presta atenção, como Ele prometeu. Caleb, ele sabia que apesar das dificuldades, dos Enaquins, dos gigantes que lá moravam, aquelas montanhas rochosas seriam dele. Ele sabia, ele tinha certeza que ele iria conquistar aquelas montanhas, porque o Senhor havia prometido para ele. Sabe quem é Caleb? Caleb é alguém que acredita naquilo que Deus fala em sua palavra. Você precisa acreditar naquilo que Deus fala em sua palavra.
Se você quer conquistar altas montanhas, você precisa acreditar naquilo que Deus diz em sua palavra, porque quando Deus promete, Ele cumpre. Se Deus te prometeu alguma coisa, com certeza Ele vai cumprir, independente do momento pelo qual você está atravessando. Números capítulo 23, verso 19, a palavra do nosso Deus diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria? Se Deus disse, Ele vai fazer. Se Deus falou, Ele vai confirmar. Se Deus tem prometido a você vencer alguma montanha alta, creia nas suas promessas e busque com todas as suas forças, em nome de Jesus. O quarto segredo para coisas altas: lute com determinação, mas sempre contando com a presença e o favor de Deus. Josué 14, verso de número 12: dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Presta atenção no que ele diz agora: mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Os Enaquins, o texto aqui, eram guerreiros mais altos que os israelitas, pessoas com porte, um tamanho bem grande. Alguns estudiosos chamam os Enaquins de gigantes, por isso pessoas que eram consideradas mais fortes, cruéis. Esses guerreiros na época de Caleb eram os guerreiros que Caleb e os outros espias encontraram quando eles foram espionar a terra prometida. E quando os israelitas viram esses guerreiros acabaram colocando tanto medo nos israelitas, que o povo de Caleb acabou se recusando a empreender a conquista da terra de Canaã, no tempo em que Caleb era novo, aos seus 40 anos de idade. Mas o texto que nós estamos trabalhando agora, Caleb com 85 anos de idade, até mesmo ao chegar aos 85 anos de idade, Caleb, ele não tem medo dos Enaquins. Com 85 anos de idade, os Enaquins não colocam medo em Caleb. Com 85 anos de idade e a sua herança tomada por gigantes, mesmo assim Caleb, ele não perde a vontade de lutar, ele não perde a vontade de conquistar as altas montanhas. Olha o que o texto diz: se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá. Querido, acredite, se você está vivo, é porque Deus tem planos na sua vida. Então, em nome de Jesus, não fique de fora dessa batalha. Você está desempregado? Eu sei que estar desempregado não é fácil, mas não fique de fora dessa batalha. Faça alguma coisa para você vender. Comece a oferecer isso aos seus irmãos da sua igreja, da sua comunidade. Você está desempregado? Está sobrando tempo para você agora? Hoje em dia existem vários cursos online que você pode fazer sem custo nenhum, cursos que podem te capacitar para que amanhã você possa estar mais preparado para alcançar, para conquistar as altas montanhas. Mas tem um detalhe muito importante aqui: antes de você fazer isso, antes de você querer conquistar altas montanhas, se certifique da presença de Deus na sua vida. Caleb, ele tinha consciência das dificuldades, ele tinha consciência que haviam gigantes para serem derrotados, e aí então, ou só então, ele poderia tomar posse da sua herança. Por isso ele dizia: se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Deus me prometeu. Na história do povo de Deus, o povo de Deus sempre soube muito bem o que acontecia quando Deus não estava presente numa batalha. Derrota
Derrota era o que acontecia quando Deus não estava presente numa batalha do povo de Deus. Aliás, a batalha em Ai, no capítulo 7 desse livro de Josué, estava bem fresca na memória dos israelitas. Tem muita gente hoje em dia que, por conta do Covid-19 e de todos os seus desdobramentos, tem muita gente hoje vivendo sem esperança. Tem muita gente hoje que já não tem paz. Tem muita gente hoje que está em pânico. Sabe por quê? Porque Deus não está presente na sua vida. Elas estão tentando conquistar altas montanhas sem a presença de Deus. A palavra do Senhor diz que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é um Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, em outras traduções, espírito de medrosos, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Espírito de equilíbrio para quê? Para não entrarmos em pânico nessa crise. Espírito de equilíbrio para nós permanecermos com o nosso coração cheio de esperança. Por isso é importante ter Deus nas nossas vidas, em momentos de grandes aflições, em momentos em que nós nos deparamos com altas montanhas. Deus nos dá equilíbrio, trazendo esperança, paz, conforto ao nosso coração. Por isso eu digo que a presença de Deus ela é de suma importância na vida de qualquer pessoa, porque Deus traz equilíbrio. Com Ele nós conseguimos sim conquistar altas montanhas, porque na vida, como disse o próprio Cristo, nós temos aflições. Nessa vida nós temos muitos problemas, e os problemas nos consomem espiritual, emocional e fisicamente. Os problemas nos tiram a energia. Tudo que nós estamos vivendo, com certeza, tem deixado muita gente cansada, abalada. Os problemas nos tiram a energia. Por isso é que nós precisamos contar com a presença e o favor de Deus, porque é Deus quem nos dá a força necessária. É Ele quem tem a força necessária para conquistarmos montanhas altas, montanhas rochosas. E essa força nós só podemos encontrar em Jesus Cristo. Eu quero concluir. Quais são as suas altas montanhas? Quais são as suas montanhas rochosas? Só com Deus você vai poder vencê-las. Mas eu não quero ficar refletindo com você apenas acerca das montanhas dessa vida. Eu não quero ficar apenas refletindo com você ou levando você a pensar sobre as coisas que você precisa fazer nessa vida, as coisas com as quais você sonha nessa vida, as coisas que você deseja conquistar nessa vida. Eu não quero ficar só nesta vida. Jesus, certa vez, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 36, ele disse: olha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A principal montanha, a montanha mais alta que todo ser humano precisa vencer, que Deus quer que ele vença, e que vai fazer com certeza total diferença na sua vida, agora, já no presente e após a sua morte, é a montanha dos seus pecados. E essa montanha, mais uma vez, o ser humano só pode vencer pela fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, verso 10, o apóstolo Paulo diz: olha, não há justo nenhum sequer. Verso 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra do Senhor diz que todos nós pecamos e que por isso estamos destituídos, estamos separados da glória de Deus. Esse pecado que nos separa, nós herdamos de Adão. Romanos capítulo 5, verso 12,
Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todo ser humano está diante de uma bifurcação. Ou ele escolhe o pecado como seu patrão e tem como salário a morte, ou ele escolhe Jesus como seu patrão e tem como salário a vida eterna. Ainda Paulo diz no capítulo 5 da carta aos Romanos, verso 8: mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Mesmo quando nós éramos pecadores, Cristo morreu em nosso favor, para que nós pudéssemos então ter o perdão dos nossos pecados. A palavra do Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados com a nossa boca, e nós crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. É reconhecendo pela fé o que Jesus fez por você na cruz do Calvário, e se arrependendo dos seus pecados, que você consegue vencer a maior de todas as montanhas, aquela montanha que te separa de Deus. Somente assim nós nos aproximamos do Senhor novamente. Somente assim é que nós podemos desfrutar de uma vida nova aqui já, e de vida eterna após a nossa morte. Evangelho de João capítulo 10, verso 10 diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: olha, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ainda no Evangelho de João capítulo 14, verso 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, em nome de Jesus, não pense apenas nas montanhas altas desta vida, mas pense também na maior de todas as montanhas, a montanha do seu pecado, a montanha que te separa de Deus. Porque, como disse o próprio Cristo, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que Deus te abençoe, que você possa ter, meu irmão, uma semana cheia da presença do nosso Deus, que a graça de Deus Pai, o amor do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Eu calei minha
tempestade não acabou. Profunda é a profundidade